Ele era o cirurgião mais brilhante que o Hospital Santa Clara já vira, um verdadeiro prodígio com as mãos, capaz de realizar milagres que desafiavam a própria morte. Dr. Elias Mendes. Seu nome era sussurrado pelos corredores com uma mistura de reverência e mistério. Ninguém questionava sua habilidade, sua precisão quase robótica, sua mente afiada que desvendava os mais complexos enigmas do corpo humano. Mas havia algo em Elias que intrigava a todos, um hábito peculiar que o distinguia de qualquer outro profissional de saúde. Ele nunca, jamais tocava em ninguém sem suas luvas. E não falávamos apenas da sala de cirurgia, onde a asepsia era lei. Elias usava luvas o tempo todo em reuniões, na cantina, ao cumprimentar colegas, até mesmo fora do ambiente hospitalar, em raras aparições públicas. Um mistério que se enraizou nos mitos do Santa Clara, alimentando fofocas e especulações. Alguns diziam que era uma mania de higiene extrema, outros que era um toque de excentricidade genial. Mas a verdade, o segredo que Elias guardava às 7 chaves, era muito mais profundo e doloroso. Se você gosta de histórias intensas, onde sentimentos enfrentam limites reais, inscreva-se no canal. Todas as histórias são ficção autoral do Romances de Plantão. A história de Elias Mendes, o cirurgião intocável, começou muito antes de ele se tornar uma lenda no Santa Clara. Desde criança, Elias percebera que era diferente. Um toque casual, um aperto de mão, um abraço da mãe. Para ele, não eram gestos comuns de afeto ou interação. Cada contato físico desencadeava uma torrente de sensações, uma espécie de eco empático que o fazia reviver a dor, a alegria, o medo mais intenso da pessoa tocada. No início, era confuso, avassalador. Ele era apenas um menino, e o mundo parecia uma explosão de sentimentos alheios que o invadiam sem aviso. A febre da avó, a tristeza do amigo que perdera um animal de estimação, a ansiedade da professora antes de uma prova importante, tudo se manifestava nele com uma intensidade perturbadora. Seus pais, pessoas amorosas e atentas, notaram a sensibilidade exacerbada do filho, sua aversão a abraços e toques, seu isolamento gradual. Levaram-no a psicólogos, neurologistas, buscando um diagnóstico para o que parecia ser uma hipersensibilidade incomum. Mas nenhum especialista conseguiu decifrar a natureza exata de sua condição. Aos poucos, Elias aprendeu a se proteger, a criar barreiras invisíveis. As luvas, a princípio, foram um recurso desesperado de uma criança tentando proteger sua própria sanidade. Com o tempo, tornaram-se uma extensão de seu corpo, uma armadura contra o mundo. Ele descobriu que o material, a fina barreira de látex ou nitrilo, era suficiente para amortecer o impacto, para abafar a ressonância empática que o assombrava. Essa condição, que ele batizou internamente de Síndrome do Espelho Empático, era seu fardo e seu maior segredo. Ela moldou sua vida, suas escolhas. A medicina, ironicamente, parecia o caminho natural. Sua capacidade de sentir a dor alheia, ainda que de forma indireta, deu-lhe uma compreensão profunda do sofrimento humano. Ele podia ler seus pacientes de uma forma que ia além dos exames e dos sintomas. Essa intuição, aliada a uma inteligência prodigiosa e um foco quase obsessivo, o transformou em um cirurgião excepcional. Na sala de cirurgia, o toque era instrumental, calculado, sem a carga emocional que o afligia no contato casual. As luvas cirúrgicas usadas por todos eram sua justificativa perfeita para manter a distância necessária. Fora dela, as luvas de uso diário eram seu escudo. Ninguém perguntava, ninguém ousava questionar o gênio. Elias vivia em uma bolha de isolamento cuidadosamente construída, sua vida pessoal praticamente inexistente, dedicada integralmente à medicina. Seus colegas o admiravam, mas o viam como alguém distante, quase inatingível. Então, a doutora Sofia Almeida chegou ao Santa Clara. Sofia era o completo oposto de Elias, uma residente recém-chegada, atrapalhada de um jeito adorável, com uma energia contagiante e uma empatia que transbordava. Seus cabelos castanhos viviam presos em um coque desgrenhado, e seus óculos escorregavam constantemente pelo nariz, mas seus olhos,
de um castanho quente, irradiavam uma curiosidade genuína e uma bondade inabalável. Ela tropeçava nos próprios pés, derramava café ocasionalmente. Mas sua mente era afiada e seu coração enorme. Sofia tinha um jeito de se conectar com os pacientes que ia além da medicina, um toque humano que trazia conforto. Ela acreditava que a cura não estava apenas nos medicamentos e nas cirurgias, mas também na conexão, no cuidado, na presença. E foi essa característica, essa essência de Sofia, que viria a colidir inevitavelmente com o mundo meticulosamente isolado de Elias. O primeiro encontro marcante entre eles foi durante uma emergência na unidade de terapia intensiva. Um paciente estava em crise e a equipe corria contra o tempo. Elias, com sua calma habitual e precisão cirúrgica, dava as ordens. Sofia, ainda um pouco perdida no ritmo frenético do hospital, tentava acompanhar, mas sua inexperiência a atraía. Em um movimento brusco para alcançar um medicamento que estava em uma prateleira alta, ela desequilibrou-se. Para evitar a queda, seu braço se estendeu instintivamente. E sua mão, sem querer, roçou a mão enluvada de Elias, que estava ao lado dela, ajustando um monitor. O contato foi mínimo, um simples esbarrão. Mas, para Elias, foi como um choque elétrico. Em uma fração de segundo, o mundo ao seu redor desapareceu. Ele sentiu a pontada aguda de uma dor de cabeça latejante, a náusea súbita, o medo paralisante de uma agulha se aproximando. Era a dor do paciente que Sofia acabara de tocar. Um homem que sofria de enxaquecas crônicas e tinha pavor de injeções. A sensação o invadiu, forte e perturbadora, mesmo através das luvas. Elias congelou, seu rosto pálido e seus olhos arregalados, fixos em Sofia. A residente, alheia ao que havia provocado, apenas se desculpou profusamente, sem notar a intensidade da reação dele. Doutor, 1000 perdões. Fui desastrada, como sempre. Está tudo bem? Elias levou alguns segundos para recuperar o fôlego, para ancorar-se na realidade. Estou bem, doutor Almeida, ele respondeu, sua voz um pouco mais rouca que o normal, os olhos ainda fixos nela. Apenas um susto. Cuidado onde pisa. Ele desviou o olhar rapidamente, sua mente correndo para processar o ocorrido. O toque dela, mesmo através das luvas, havia sido mais potente do que o normal. Era a empatia de Sofia, a intensidade de sua própria conexão com os pacientes, que parecia ter amplificado o efeito em Elias. Aquilo o intrigava e o assustava. A partir daquele dia, Sofia começou a notar os hábitos peculiares de Elias com mais atenção. A forma como ele evitava qualquer contato físico, a distância que mantinha, a rigidez de seu corpo quando alguém se aproximava demais. Ela não era de fofocas, mas a curiosidade em relação ao cirurgião intocável começou a crescer. Ela o observava nas rondas, notando a gentileza em sua voz, a atenção minuciosa aos detalhes do paciente, mas sempre com aquela barreira invisível. Houve um dia em que uma criança, uma paciente que havia se recuperado de uma cirurgia complexa, realizada por Elias, estendeu a mãozinha para ele, agradecida. Elias recuou ligeiramente, e foi a enfermeira que, percebendo a situação, agachou-se e apertou a mão da criança em seu lugar com um sorriso compreensivo. Sofia viu a expressão nos olhos de Elias naquele momento. Uma mistura de tristeza e resignação. Intrigada, Sofia começou a pesquisar. Ela revirou artigos científicos, fóruns médicos, buscando qualquer condição que pudesse explicar o comportamento de Elias. Ela encontrou referências à sinestesia tátil-emocional, à hipersensibilidade sensorial, mas nada parecia se encaixar perfeitamente na descrição do que ela observava. A cada dia, o mistério de Elias Mendes se aprofundava, e a empatia de Sofia a impulsionava a querer entender, não para julgar, mas para ajudar. Ela sentia que havia algo mais, algo além de uma simples excentricidade. A oportunidade de se aproximar surgiu durante um caso complexo de neurocirurgia. Uma paciente jovem, Laura, sofria de um tumor cerebral de difícil acesso. Elias era o único cirurgião com a habilidade e a experiência necessárias para o procedimento. Sofia foi designada como sua assistente direta.
Dias e noites se passaram em estudo dos exames, discussões sobre a abordagem cirúrgica, e Sofia percebeu a genialidade de Elias de perto. Sua mente era um labirinto de conhecimento e sua dedicação inquestionável. No entanto, a tensão entre eles, embora silenciosa, era palpável. Elias mantinha a distância, mas a presença constante de Sofia, sua inteligência aguçada e suas perguntas perspicazes começavam a romper as paredes de seu isolamento. Durante uma das sessões de planejamento pré-cirúrgico, Laura, a paciente, teve uma crise de ansiedade severa. Elias estava prestes a entrar na sala para acalmá-la quando Sofia o deteve. Doutor, talvez eu deva ir primeiro. Ela está com muito medo da cirurgia. Elias hesitou. Ele sabia que sua presença, por mais reconfortante que fosse sua voz, não ofereceria o mesmo conforto que um toque humano. Ele acenou com a cabeça. Sofia entrou no quarto de Laura e Elias observou pela janela. Sofia sentou-se na beirada da cama, pegou a mão da paciente e começou a conversar com ela em um tom suave e acolhedor. Ele viu Laura relaxar, as lágrimas cessarem, o medo diminuir aos poucos. Elias sentiu uma pontada de inveja e admiração. Aquela era a conexão que ele, com toda a sua perícia, jamais poderia oferecer. A cirurgia de Laura foi um sucesso retumbante. Elias, como sempre, foi impecável. A equipe exultou e a família da paciente, grata, o abraçou. Elias novamente desviou-se sutilmente, permitindo que Sofia e a enfermeira recebessem os abraços e os agradecimentos. Mais tarde, na sala de descanso, Sofia o encontrou sozinho, olhando para a janela, as luvas ainda nas mãos. Dr. Mendes, foi incrível. Você salvou a vida dela, foi um milagre. Elias virou-se, um sorriso tênue nos lábios, algo raro de se ver. Fiz o meu trabalho, Dr. Almeida. Você também foi essencial. Sua capacidade de acalmar a paciente antes da cirurgia fez toda a diferença. Sofia sentiu um calor no peito. Era a primeira vez que ele a elogiava de forma tão direta. É que eu sinto que o toque faz diferença, sabe? Um aperto de mão, um abraço. Às vezes as pessoas só precisam sentir que não estão sozinhas. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Doutor, posso fazer uma pergunta? Elias a encarou. Seus olhos azuis, geralmente tão frios e distantes, agora pareciam um pouco mais abertos. Pois não, doutor Almeida. Por que o senhor usa luvas o tempo todo? Eu percebi que é uma constante, não só na cirurgia. Se não quiser falar, eu entendo. É uma pergunta pessoal. O silêncio preencheu a sala. Elias desviou o olhar para as próprias mãos enluvadas. Ele havia se preparado para essa pergunta por anos, mas nunca imaginou que viria de alguém como Sofia, alguém que parecia genuinamente preocupada, não apenas curiosa. Ele podia mentir, inventar uma desculpa, mas algo na franqueza e na bondade dela o impedia. Ele pensou em Laura, na forma como Sofia a acalmara com um simples toque. E se ele, por um momento, pudesse confiar em alguém com seu segredo? Não é uma mania, Dr. Almeida, ele começou, sua voz baixa, quase um sussurro. É uma condição. Uma que me acompanha desde a infância. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu sinto a dor das pessoas, não metaforicamente. Eu sinto fisicamente o que elas estão sentindo quando as toco. Não é sempre, não com a mesma intensidade, mas é o suficiente para ser incapacitante. As luvas, elas são uma barreira. Elas me permitem existir no mundo sem ser constantemente invadido por emoções e dores alheias. Sofia ouviu chocada e fascinada. Seus olhos se arregalaram. Era algo tão extraordinário, tão fora de sua compreensão, mas, ao mesmo tempo, fazia tanto sentido. A aversão ao toque, o isolamento, a genialidade na medicina, tudo se encaixava agora. Isso é incrível, Dr. Mendes, e tão solitário. É o que é, ele respondeu, a voz carregada de uma resignação antiga. É por isso que as cirurgias são o meu refúgio. Lá o toque é preciso, impessoal. Não há espaço para a ressonância emocional, mas fora da mesa é um constante exercício de autoproteção.
E o que aconteceu quando eu esbarrei em você aquela vez na UTI? Sofia perguntou, a memória do incidente voltando. Elias a encarou. Eu senti a dor de cabeça do paciente, a náusea, o medo da agulha. Foi intenso. Sua empatia, doutora Almeida, parece amplificar a minha condição. É como se você fosse um condutor para as emoções. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A revelação de Elias não a assustou, mas acendeu nela uma chama de compaixão ainda maior. Ela imaginou a vida dele, a solidão, o fardo de carregar as dores do mundo. Eu sinto muito, Dr. Mendes. Eu não tinha ideia. Não havia como ter, ele disse, um leve sorriso triste. É um segredo que guardo há muito tempo. A partir daquele dia, a relação entre Elias e Sofia mudou drasticamente. Não era mais a relação hierárquica entre cirurgião e residente, mas sim um laço de compreensão e respeito mútuo. Sofia, agora ciente do segredo de Elias, tornou-se sua guardiã silenciosa. Ela o ajudava a navegar nas situações sociais, criando desculpas sutis para evitar contatos indesejados, protegendo-o com a mesma dedicação que ele demonstrava na mesa de cirurgia. Ela observava como ele interagia com os pacientes, a forma como ele compensava a ausência do toque com palavras gentis, olhares acolhedores e uma escuta atenta. Ele era um médico extraordinário, apesar de sua condição, ou talvez por causa dela. A proximidade entre eles começou a gerar um novo tipo de sentimento. Sofia se via cada vez mais atraída pela complexidade de Elias, pela vulnerabilidade escondida sob a fachada de gênio intocável. Ela notava os pequenos gestos, a forma como ele a observava, o brilho diferente em seus olhos quando conversavam. Elias, por sua vez, encontrava em Sofia uma conexão que jamais imaginara ser possível. Ela não o julgava, não o via como um estranho. Ela o via como ele era, e isso era um bálsamo para sua alma solitária. A empatia dela era uma ponte para o mundo, uma forma de ele se sentir menos isolado. Uma noite, após um plantão exaustivo, eles estavam sozinhos na sala de descanso, revisando um caso. A exaustão e a cumplicidade daquele momento criaram uma atmosfera de intimidade. Dr. Mendes, Sofia começou a voz suave, você nunca pensou em tentar se curar, explorar essa condição de alguma forma? Elias suspirou. Eu tentei, doutora Almeida, por anos, mas é parte de mim, e de certa forma me tornou quem eu sou. Me deu uma perspectiva única sobre a vida e a morte, sobre a dor e a resiliência humana. Sem isso, eu não seria o cirurgião que sou. Ele olhou para ela e havia uma profundidade em seu olhar que Sofia nunca tinha visto. Mas às vezes eu gostaria de poder sentir algo diferente, algo que não fosse dor ou medo. Eu gostaria de poder sentir o toque de outra pessoa, o calor, o conforto. Sofia sentiu seu coração apertar. Ela sabia o que ele queria dizer. A saudade de uma intimidade que lhe era negada. Eu entendo. É uma carga pesada. Ele estendeu a mão enluvada, hesitante, e tocou levemente a mesa entre eles. Doutor Almeida, você me entende de uma forma que ninguém jamais entendeu. É reconfortante. Naquele instante, algo indizível passou entre eles. Uma promessa silenciosa, um reconhecimento de uma conexão que transcendia as barreiras físicas. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A amizade entre eles floresceu, e sob a superfície profissional, um romance proibido, um amor que desafiava as conveniências, começava a se formar. Proibido, porque ele era seu superior, e porque a condição de Elias criava uma barreira quase intransponível para qualquer tipo de intimidade física. Mas o amor, como a própria medicina, muitas vezes encontra caminhos inesperados. Sofia, com sua mente investigativa e seu coração aberto, não desistiu de encontrar uma forma de Elias experimentar o toque de uma maneira diferente. Ela pesquisou sobre materiais, sobre terapias sensoriais, sobre abordagens psicológicas para lidar com hipersensibilidade. Ela começou a experimentar. No início foram tecidos diferentes,
luvas de materiais mais grossos, texturas variadas. Elias, ciente dos esforços dela, permitia as tentativas, embora sempre com um ceticismo velado. Um dia Sofia trouxe um par de luvas feitas de um material especial, uma espécie de seda tecnológica que prometia ser isolante e, ao mesmo tempo, suave. Dr. Mendes, ela disse, eu sei que parece bobagem, mas... E se tentarmos? Apenas um toque muito leve por um segundo. Elias hesitou. O medo de ser invadido novamente era visceral, mas a confiança que ele tinha em Sofia e o desejo crescente de quebrar as barreiras de sua solidão o impulsionaram. Ele tirou suas luvas habituais, revelando suas mãos pálidas e finas, e colocou as luvas de seda que Sofia lhe ofereceu. Ela estendeu a mão, também enluvada, e com uma delicadeza quase reverente, tocou a palma da mão de Elias. O que aconteceu em seguida foi um misto de surpresa e alívio. Elias sentiu algo. Não era a dor, o medo, a tristeza. Era uma sensação tênue, um calor suave, uma vibração distante, como um eco abafado, mas sem a intensidade avassaladora. Ele fechou os olhos, concentrando-se. Eu sinto um calor, uma leve pressão. Não é doloroso. Ele abriu os olhos e havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas de alívio, de esperança. Sofia, com os olhos marejados, sorriu. Deu certo, Elias. Deu certo. Aquele foi o primeiro passo. Pequenos toques graduais, controlados com as luvas especiais. Um aperto de mão, um toque no ombro, sempre com a máxima cautela. Elias começou a perceber que, com Sofia, a ressonância empática era diferente. Era como se a própria empatia dela, em vez de amplificar a dor, criasse um filtro, uma camada protetora. Ela não o invadia, ela o acolhia. O dilema ético se aprofundava. Elias era seu superior, e um relacionamento entre eles era estritamente proibido pelas normas do hospital. Mas como ignorar uma conexão tão profunda, uma que estava curando uma ferida tão antiga? Eles se encontravam em segredo, conversavam por horas, explorando os limites da condição de Elias e os limites de seus próprios sentimentos. A cada toque permitido, a cada barreira quebrada, o amor entre eles se fortalecia. A culminação desse processo veio em uma noite de chuva torrencial. Elias e Sofia estavam de plantão, e o hospital estava em caos devido a um acidente de trânsito. Eles trabalharam lado a lado, salvando vidas, suas mãos enluvadas em perfeita sincronia. Em meio à adrenalina e ao desespero, houve um momento de calmaria, quando um paciente foi estabilizado. Elias olhou para Sofia, seus olhos azuis encontrando os castanhos dela, e no olhar dela, ele viu não apenas admiração, mas um amor incondicional. Ele estendeu a mão sem as luvas pela primeira vez em décadas. Sofia, instintivamente, removeu as suas. Seus dedos se entrelaçaram. Elias fechou os olhos. Ele sentiu o calor da pele dela, a textura suave, a pulsação da vida. E, surpreendentemente, não houve dor avassaladora. Houve uma onda de emoções, sim, mas não de desespero. Ele sentiu a exaustão dela, a alegria sutil de ter salvado uma vida, a preocupação com os outros pacientes, mas acima de tudo ele sentiu amor. O amor dela por ele, a compaixão, a esperança. Era uma sensação nova, poderosa e, acima de tudo, suportável. Lágrimas rolaram pelo rosto de Elias. Eu sinto você, Sofia, e não dói. É lindo. Sofia se inclinou e o beijou. Um beijo suave e cheio de ternura. O primeiro beijo deles. Elias sentiu o mundo girar, não em vertigem de dor, mas em uma explosão de sentimentos que ele nunca soubera que eram possíveis. Ele a abraçou, o toque dela em sua pele, e pela primeira vez em sua vida ele se sentiu completo, não mais um intocável. A história de Elias e Sofia não teve um final de conto de fadas instantâneo. Eles sabiam dos desafios, das normas, das fofocas,
Mas o que eles descobriram, o que eles construíram, era muito maior do que qualquer obstáculo. Elias ainda usava luvas em muitas situações, como uma precaução, como uma parte de sua identidade. Mas ele aprendeu que o toque, o verdadeiro toque, não era apenas físico, era a conexão, a compreensão, a empatia. E com Sofia, ele encontrou ambos. O segredo do cirurgião intocável foi desvendado não por uma cura milagrosa, mas por um amor que ousou desafiar os limites da dor e da solidão. Elias Mendes continuou sendo o melhor cirurgião da cidade, mas agora ele era também um homem que podia ser tocado, que podia amar e ser amado, não apenas profissionalmente, mas em sua essência mais profunda. O Hospital Santa Clara continuou a ser palco de milagres médicos, mas para Elias e Sofia, o maior milagre aconteceu nos corredores silenciosos, onde um toque proibido se transformou em uma promessa de um futuro juntos, um futuro onde salvar vidas era importante, mas enfrentar sentimentos era essencial. As histórias do Romances de Plantão são feitas para você sentir, refletir e se emocionar profundamente. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu a complexidade dos personagens e a profundidade de seus dilemas, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder as próximas narrativas. Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que também vai se identificar. Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias únicas e impactantes. Qual foi o momento que mais te marcou nesta história? Deixe seu comentário abaixo.